Olá pessoal do Turismo SA, eu sou o professor Luiz Vitagliano, coordenador do curso de Gestão Financeira da FMU e fui convidado a falar com vocês algumas dicas a respeito de finanças pessoais neste momento em que o coronavírus toma conta do país e muda drasticamente o nosso cotidiano. Bem, para falarmos de finanças pessoais, é importante que tenhamos em mente algumas questões que norteiam, que balizam, que dão uma ideia mais consistente de finança pessoal. A primeira coisa é que nós temos, dentro das finanças pessoais, o fluxo e o... Esqueci. Olá pessoal do Turismo SA, eu sou o professor Luiz Vitagliano, coordenador do curso de Gestão Financeira da FMU e fui convidado a falar com vocês a respeito de finanças pessoais. Dar algumas dicas a respeito do assunto, dado que o nosso cotidiano foi altamente impactado pela crise do coronavírus. Mas antes de falarmos de finanças pessoais, é preciso que tenhamos em mente algumas questões muito importantes. A principal delas é que, ao tratar de finanças, nós temos que ter em mente que estamos tratando de receita e despesa, mas também temos que levar em conta fluxo e estoque. Do que eu estou falando com esses 4 conceitos fundamentais da educação financeira, da organização financeira, seja de uma pessoa, de uma empresa, de um comércio, de um negócio, de qualquer organização que tenha essa preocupação financeira. Bem, receita e despesa está na cabeça da maioria de nós brasileiros. É o que recebemos e o que gastamos. E do ponto de vista fiscal, do ponto de vista financeiro, é importante que nós equilibremos a receita e a despesa. Aliás, do ponto de vista das despesas pessoais, é sempre recomendado que nós guardemos um pouco do dinheiro que recebemos. Então, é uma recomendação constante entre os consultores financeiros que as pessoas guardem 10% daquilo que recebem e só tenham despesa em torno de 90% dos seus rendimentos. Eu sei que é muito difícil, eu sei que a maioria dos brasileiros não faz isso, mas essa é uma questão fundamental. Quem está com a despesa mais ou menos controlada, quem tem algum estoque, alguma poupança, algum dinheiro guardado, vai passar por essa crise com menos sacrifício do que as pessoas que já têm a sua receita comprometida, as despesas muito elevadas e um certo desequilíbrio financeiro. Infelizmente, a maioria dos brasileiros está na situação de desequilíbrio financeiro. O que é uma situação de desequilíbrio financeiro? Gasta mais do que recebe. E isso é um problema. De qualquer maneira, este é um momento que nos exige, que nos obriga um compromisso financeiro, um rigor financeiro mais consistente. Por quê? Porque são tempos de incerteza. E nos tempos de incerteza, o aspecto mais impactado da questão financeira é o aspecto da receita. Tanto as empresas, como as pessoas, como os negócios, eles vão ser inevitavelmente afetados na sua receita. O quanto seremos afetados, de que maneira seremos afetados, se isso vai gerar uma crise de magnitude maior ou menor, a gente ainda não consegue vislumbrar o futuro. Portanto, e por isso, nós vivemos num momento de incerteza. E qual é a melhor recomendação para os momentos de incerteza? Prudência. É importante sermos prudentes. Então, quem ainda não equilibrou a sua estrutura financeira em termos de receita e despesa, eu recomendo que faça urgentemente. Em que sentido? Gaste menos do que recebe. Se você passou a receber menos, passe a gastar menos. Existem alguns programas financeiros do governo para as pessoas
de menor renda, existe uma série de mecanismos de preocupações econômicas da equipe econômica do governo, existe uma série de mecanismos e de recomendações em relação a vários aspectos da situação econômica do país, mas de qualquer maneira, cada caso, quando a gente fala de despesas pessoais, cada caso é um caso, e é importante que você esteja atento a não gastar, a não usar esses recursos maiores do que aquilo que você recebe. E é possível, obviamente não é desejável, mas é possível que a sua própria receita pessoal, os próprios recursos que você recebe, tenham algum impacto. Então a primeira dica em relação a isso é cortar qualquer gordurinha. Se você é capaz de atingir aquele 10% de recursos guardados, seria ótimo. Neste momento, eu tenho certeza que vai ser muito difícil. Então as pessoas que economizaram em outros tempos e que hoje têm algum estoque, alguma poupança, algum dinheiro guardado, alguma coisa, elas vão com certeza passar por essa crise de modo um pouco mais tranquilo, um pouco menos conturbado do que a maior parte das pessoas que está com um certo desequilíbrio nas suas finanças pessoais. De qualquer maneira, é importante que nesse momento nós renegociemos prazos. Veja só, estou dizendo prazos. Algumas pessoas acham que é um momento em que elas vão conseguir renegociar dívidas, pagar menos, não pagar dívidas. Isso não vai acontecer. Quer dizer, se você tem uma dívida, se você fez uma dívida, ou se você fizer uma dívida neste momento, esta dívida terá que ser honrada. Em que condições? Isso talvez, repito, talvez, seja negociável. Qual é a taxa de juros? Quais são as condições pelas quais você vai renegociar isso? É um pouco mais difícil de nós termos a previsão, e eu acho que cada caso é um caso. Então exercite a sua capacidade de renegociação, fique calmo, busque alternativas financeiras, e na medida em que você busca alternativas e encontra algum tipo de margem de negociação, é importante que você renegocie com calma, sabendo que despesa feita é despesa que precisa ser honrada, é despesa que precisa ser paga. Então, não fuja dos seus compromissos. Muito pelo contrário, faça propostas, vá ao encontro dos seus compromissos. Busque forma pelas quais os seus compromissos sejam tratados. Busque adequar aquilo que você consegue honrar nesse momento, em termos de dívidas e pagamento de dívidas, e aquilo que é necessário, de qualquer maneira, ser honrado. Então, de qualquer maneira, fique muito atento às suas despesas. E sabendo que você não tem formas pelas quais você foge do compromisso. Uma outra questão importante é a questão das receitas. É óbvio que se você consegue aumentar as suas receitas nesse momento, isso é desejável, se possível, mas sabemos que nesse momento é mais fácil mexer com as despesas do que com as receitas. E se você tem algum estoque, se você tem algum dinheiro guardado, se você tem alguma coisa que você possa fazer neste momento, em que a sua dívida é muito alta, talvez seja necessário que você venda alguma coisa para que você tenha um alívio financeiro imediato necessário. Mas veja bem, também não é um bom momento para as vendas. Então, se você vai vender algo, você tem que vender algo que tenha bastante liquidez. O que é bastante liquidez? Que seja rapidamente absorvido pelo mercado a um preço mais ou menos capaz de te dar algum conforto. Veja só, se você quiser nesse momento vender uma casa, ou se você quiser nesse momento vender um carro, você vai ter alguma dificuldade e talvez tenha que colocar o preço abaixo do mercado. Talvez, obviamente varia de caso a caso. Mas se você vender algo que tenha
valor de mercado e seja facilmente absorvido pelo mercado nesse momento, você faz uma receita rápida e organiza a sua vida financeira. Não é um momento de exageros, não é um momento de aventuras, não é um momento normal. E dada a instabilidade e a incerteza, é preciso que nós tenhamos algum tipo de prudência e busquemos este equilíbrio financeiro, essa tentativa de melhorar a situação e de manter a situação num certo cuidado maior do que em situações normais. Eu queria agradecer pela oportunidade, colocar a faculdade à disposição, estamos aqui trabalhando e agradecemos pelo diálogo sempre permanente com a sociedade. Muito obrigado e tenham momentos muito prudentes aí na gestão financeira. Posso cortar? Corta.